Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2025, vamos fazer nossa oração da noite baseada no livro de 2 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 7, assim diz a palavra do Senhor. Então disse Husai a Absalão: o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom? Disse mais Husai: bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Riman de rebaça que reba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor aqui fala do momento que um dos filhos do rei Davi, Absalão, tentou usurpar o trono do seu pai. Ainda o seu pai estava em vida e ele já queria o trono. Mesmo após a morte de seu pai, o filho escolhido, prometido para o reinado, não era ele. Era Salomão, e assim se cumpriu, porque a vontade de Deus não pode ser frustrada. Então ele conquistou alguns do povo, porque não existe poder de maneira singular. Ele tinha que alcançar algumas pessoas, ele tinha que conquistar algumas pessoas para conseguir ser respeitado dentre o povo. Então ele conseguiu algumas pessoas para lhe darem credibilidade, para lhe darem força. E ele preparou um ataque, uma emboscada contra o próprio pai. Dentre as pessoas que lhe apoiaram, que ficaram do lado dele, estava Aitofel, que era conselheiro de Davi, um dos próprios conselheiros do rei Davi. Ribasse que traiu o rei e ficou do lado do filho, tentando usurpar o trono. Mas Deus tem sempre uma estratégia. Deus usa a astúcia do ímpio como um laço e ele cai na própria astúcia. Como ele se corrompeu, ficou do lado do inimigo, houve um plano. E um dos conselheiros de Davi, que realmente estava do lado de Davi, fingiu estar do lado de Absalão só para espiá-lo e destruí-lo. Esse homem era Husai. Aitofel chegou e deu um conselho para Salomão concernente à guerra. Como é que eles iam atacar e derrotar o rei Davi? Mas como Deus já tinha um plano, um propósito, Absalão não ouviu o conselho dele, mas chamou o outro, o espia, o que estava escondido a mando de Davi, e ele ouviu o conselho do espia. E foi exatamente esse conselho que o levou à ruína, porque ele morreu na guerra. Deus deu uma estratégia por intermédio do seu servo. E eles venceram a batalha. Os inimigos foram confundidos e envergonhados. Não só Absalão, mas a sua tropa, a sua staff e a sua claque morreram destruídos na guerra. Porque ninguém se levanta contra o ungido de Deus e fica impune. Ninguém se levanta contra o povo de Deus e fica impune, porque é o próprio Deus que peleja pelo seu povo. É o próprio Deus que peleja pela sua igreja, pela sua noiva. Em momentos de aperto, de desespero, de tribulação, Deus tem sempre uma estratégia. Deus tem sempre um trunfo. Porque Ele é omnisciente, omnipresente, omnipotente. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus tem todo o poder. A plenitude do poder está em Deus, é o próprio Deus. Ele pode todas as coisas, nada é impossível para Ele, nada é impossível para o nosso Deus. Não importa
Davi estava angustiado. Davi estava triste, não só por causa da perseguição, mas por ser o próprio filho. O próprio filho se levantou contra ele. O próprio filho queria destruí-lo. Então, o sofrimento de Davi era duplicado. Ele estava preocupado com a emboscada do inimigo e ao mesmo tempo sofria pela traição do próprio filho. Mas Deus nunca desamparou Davi. Para que isso acontecesse, para que o filho de Davi não ouvisse o conselho de Aitofel, foi o próprio Davi que orou. Davi orou pedindo para que os conselhos dele fossem frustrados. E Deus atendeu a oração do seu servo. E Deus atendeu a oração de Davi. Porque se Absalão ouvisse o conselho dele, haveria destruição na casa de Davi. Davi teria muitas dificuldades de vencê-lo, mas Deus colocou no coração de Absalão para não ouvir aquele conselho. Ouviu o conselho daquele que era espia. E Deus os deixou confundidos e envergonhados. Deus vai confundir e envergonhar os teus inimigos, os teus adversários. Mas você precisa buscar a estratégia do céu. Você precisa buscar a estratégia em Deus, porque é Ele que conhece todas as estratégias. Deus é que conhece todas as coisas. Deus sabe quando o nosso inimigo preparou a emboscada. Deus sabe quando o nosso inimigo preparou a armadilha. Deus sabe quando o nosso inimigo preparou algum laço. E nós, muitas das vezes, não conseguimos enxergar o mundo espiritual. E as nossas estratégias carnais não são eficazes. Mas a estratégia daquele que vem do alto, daquele que conhece todas as coisas, daquele que tem todo o poder e toda a glória, essa estratégia funciona. Riba nunca falha. Deus nunca perdeu uma batalha. Talvez você está diante de uma batalha, está num desespero, está numa angústia, numa tristeza e você não sabe o que fazer. Hoje Deus vai abrir a tua mente. Hoje Deus vai abrir o teu coração, vai te dar uma estratégia. Deus vai te dar sabedoria. Todos aqueles que se levantaram contra o reinado de Davi caíram por terra. Todo aquele que se levanta contra a tua vida, a tua casa e a tua família também vai cair por terra. Porque nós também servimos o Deus de Davi. Porque ele não mudou, porque ele não muda. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te exaltamos, nós te agradecemos. Porque tu és bom, Deus, e a tua misericórdia, ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, ó Deus. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é fiel. Todas as promessas que o Senhor fez na sua palavra se cumpriram. E aquelas dos dias do fim também irão se cumprir. Tudo passará, mas a tua palavra permanecerá para todo sempre. Obrigada, Jesus, por derramar o seu sangue na cruz do Calvário para a salvação das nossas almas. Obrigada porque o Senhor é o nosso remidor, o nosso intercessor, o nosso ajudador. Aquele que nos livrou, que nos libertou pela graça e pelo sangue. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória. Deus, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Que o Senhor venha ter misericórdia das nossas almas, Pai. Porque nós reconhecemos que somos falhos.
Arriba, se queremos, reconhecemos que somos pecadores. Rimande que rebo, reconhecemos que temos feito o que não te agrada. Mas nós clamamos, ó Deus, diante da tua presença. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Tenha compaixão de nós, ó Deus, tu és a nossa fonte. Tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso escudo, a rocha firme, arriba das nossas vidas, Pai. Lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Purifique, ó Deus, arriba se remande, purifique as nossas vestes. Rimande que no sangue do Cordeiro. Deus, nós clamamos, ó Pai, nesse momento de angústia, riba de tribulação, ó Deus, que o Senhor se conosco, Pai. Resplandeça o teu rosto sobre nós. Não nos deixes confundidos, envergonhados e humilhados. Riba envergonhados, ó Deus. Sejam todos os nossos inimigos. Sejam todos os nossos adversários, aqueles que se levantam de dia e de noite para ver a nossa derrota, para ver o nosso fracasso, para ver a nossa destruição. Rimande, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Visita, Deus, a nossa vida. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, no momento da tribulação. Riba, Davi orou a ti e o Senhor atendeu o seu clamor, atendeu a sua oração. Riba, contra a conspiração, contra a perseguição, riba, que ele sofreu do seu próprio filho. Deus se levanta também em prol da nossa vida, se levanta em prol da nossa casa e da nossa família. Porque nós não temos outro Deus além de ti. Riba, se que reboçou, tu és Deus nas nossas vidas. Deus, tu és a rocha em que nos refugiamos. E o Senhor declarou na sua palavra, riba, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Riba, todos aqueles que têm praticado a tua palavra, todos aqueles que têm obedecido a tua palavra, Deus visita, rima e sustenta, Deus, na tua rocha forte, na tua rocha firme, que é inabalável, que é indestrutível. Rima de rebo, quem tentará contra o Senhor nosso Deus? Ninguém. Riba, ninguém pode intentar contra Deus. Deus não pode ser vencido, não pode ser humilhado. Riba, não pode ser envergonhado, porque Ele é o Rei soberano sobre toda a terra, porque Ele destrói o conselho dos ímpios, porque Ele frustra os planos dos nossos adversários, destrói os planos dos nossos inimigos. Riba, se remande, rebas. Riba, Deus, Absalão e todo o seu exército morreram envergonhados, confundidos, inclusive o conselheiro traidor Aitofel. Riba também foi frustrado, também morreu humilhado, Deus. Que as forças que se levantam contra nós venham cair por terra. Riba, e que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai, nos mostrando a melhor estratégia. Nós não queremos vencer na carne, não queremos vencer pelo poder da carne, mas pelo poder do Espírito. Riba, porque a nossa luta não é carnal, a nossa luta ela é espiritual. Riba, abra o nosso entendimento, Deus, abra a nossa visão. Riba, Deus nos aconselha, nos mostra o caminho. Riba, se quer nos mostra as estratégias para que possamos superar essa fase difícil, essa batalha, essa guerra. Riba, para que possamos superar essa humilhação, ó Deus da nossa vida. Ó Deus da nossa salvação, se conosco, Pai.
Arriba, nós precisamos de Ti, ó Deus. Não nos lances fora da Tua presença e nem retires de nós o Teu Santo Espírito. Ribas, remande, rebas. Rabas, que rebos, remande, rebas. Rima, começa a tocar na nossa vida, Deus. Comece a remover as sementes plantadas pelo diabo. Todo conselheiro do diabo no nosso caminho, arranca, remova, Deus. Porque o diabo usa algumas pessoas para nos dar conselhos fora do centro da Tua vontade. Arriba, silencia todas as vozes vindas do inferno, nos dando profecias, revelações, orientações que não vêm do trono do Senhor. Arriba, nós dispensamos toda a idolatria, toda a bruxaria, toda a estratégia que não vem do Senhor, nós renunciamos. Deus é o dono da nossa vida. As nossas bênçãos e a nossa graça virá somente do Senhor. Ribos remander, abra, Deus. Abra o nosso entendimento, nós somos águias de oração. Ribas remander, rebas. Arriba, nós queremos enxergar mais alto. Queremos enxergar mais fundo. Arriba, Ti nos tira do lugar que limita a nossa visão. Ribos remande, rebas. Ribos, dá-nos a visão de águia, Deus. Talvez a solução está à frente dos nossos olhos, mas nós não conseguimos perceber porque arriba não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Que o Teu Espírito Santo nos conceda a sabedoria. Arriba, que o Teu Espírito Santo nos conceda entendimento. Ribos, remã, e nos livre do mal, ó Deus. Toda emboscada, todo laço do inimigo, todo plano de derrota contra nós. Ribos, rema, todo plano de fracasso, de humilhação. Rimanderebo, seja quebrado, Deus. Toda traição. Rimandereba, todo aquele que tem se levantado. Arriba contra nós e aquele que está camuflado, porque é um familiar, porque é um amigo, porque está no nosso meio, mas só está preparando o momento do bote. Arriba o momento do ataque, Deus frustra os seus planos. Deus me mostra uma mulher arquitetando um plano para destruir uma casa, uma família. Arriba, mas Deus está frustrando agora. Ela até te dá conselhos para o teu casamento, mas é para destruição. Ribos remande rebas. Riba, Deus está a frustrar esse plano de Absalão. O plano de destruição da tua casa e da tua família está sendo quebrado, está sendo destruído, está sendo aniquilado. Muito cuidado em quem você pede conselho. Alguns são conselheiros do diabo. Alguns estão a ser usados para te tirar da promessa. Arriba, peça conselhos na palavra de Deus. Peça conselho nos servos de Deus que Deus te indicar. Que o Espírito Santo testificar. Ribose que rebase, remande, rebase. Arriba, aniquila todo conselho maligno. Aniquila todo conselho carnal, porque a tua palavra diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ribos, rema, todo conselho, riba que veio para destruir, para envergonhar, para entristecer o coração de Deus, remova das nossas mentes, remova, Deus, dos nossos corações. E que o Teu Espírito Santo seja o nosso conselheiro. E que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar, venha nos mostrar o caminho a seguir. Venha nos mostrar, ó Deus, ribas, rema, aquilo que é o centro da Tua vontade. Para que possamos andar de acordo à Tua vontade. Para que possamos andar de acordo ao Teu querer e não de acordo.
Riba ao que o mundo quer, ao que a sociedade quer, porque a tua palavra, Deus, a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ribos remande rebaixo, rabaxe que rebose, reba toda calúnia, toda contenda, toda inveja, toda difamação quebra. Ribos remande rebaixo. Riba, Deus me mostra um homem que quer investir. Ribo, assim diz o Senhor, abra uma campanha de jejum de 3 dias. Ora, e eu vou te dar o conselho, a estratégia. Esse homem que está do teu lado te aconselhando, riba, quer destruir as tuas finanças. Riba, quer destruir, riba, os teus projetos, tem inveja no coração, está a ser usado pelo diabo. Ele sabe que esse investimento é falido, mas está a te aconselhar para te prejudicar. Riba, receba o conselho vindo do Espírito Santo. Ora, jejua, se consagre e peça a Deus para te mostrar o caminho. O caminho da vitória pertence ao Senhor. Pai, muito obrigada, queremos consagrar essa noite. Sê conosco, Deus, livra-nos do mal. Que toda ferramenta preparada, Deus, contra nós e a nossa casa para essa noite que não venha prosperar. Conceda-nos uma noite abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.